Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós sabemos que no passado, nas propriedades rurais, eram possíveis encontrar vários moinhos para a produção de fubá. Mas será que é possível encontrar algum ainda em 2025? É o que nós vamos ver na reportagem de hoje. Nas décadas de 80, de 90, era possível encontrar vários exemplares em operação. Tinham a função de fazer o milho se tornar fubá. Para começar, temos primeiro que mostrar aqui uma filmagem bem antiga para estar fazendo isso aqui no canal. Então nós vamos procurar hoje uma produção que ainda possa ser utilizada igual se utilizava nos tempos antigos, nas décadas anteriores aí de 80, de 90 ou quem sabe até os dias atuais. Muitas pessoas apreciam muito o fubá de moinho d'água por causa da qualidade do mesmo. O fubá de moinho d'água normalmente tem uma qualidade superior aos fubás normalmente encontrados no mercado. Então, nós vamos começar aqui o nosso vídeo mostrando aqui uma imagem para a gente relembrar aí esses tempos antigos que tinha a utilização do moinho de água em propriedades rurais. Para começar, temos que primeiro mostrar os passos que vêm antes da fabricação de fubá. Para isso, fomos visitar uma roça de plantio de milho, que é onde tudo começa. Daqui o milho é colhido e transportado para um lugar de armazenagem chamado de paiol. No paiol, o milho tem que ser descascado, isso é, tira a palha das espigas. O próximo passo depois de descascar esse milho que a gente vai ver aqui nós estamos mostrando uma plantação de milho seca. Para quem não conhece, passar aí a conhecer como é uma roça de milho. E aqui ele já está seco, ou seja, está no ponto de colheita. Nós estamos mostrando aqui algumas espigas para vocês e ele está no ponto de colheita. Aqui a colheita é feita manualmente, ou seja, utilizam-se balaios, que são nada mais do que cestos de taquara, e são quebrados manualmente e amontoados na roça. Logo após isso, ele é transportado para o paiol. Mas antes disso, nós vamos mostrar aqui a tábua que se passa as espigas de milho para ser descascada, porque na unha não tem quem consiga descascar por muito tempo. O próximo passo desse milho no paiol, depois de descascado e todo em espigas, é a gente levar ele para ser debulhado. Os milhos, eles são debulhados em um debulhador, que é esse objeto grande que retira o milho do sabugo, mediante a rotação feita por força humana. Depois de todo esse processo de descascar o milho, de quebrar ele e de colocar ele aí no local onde a gente está mostrando aqui, a gente coloca ele no balaio depois de descascado, para que se encha um balaio de milho, para que se dê uma boa quantidade de milho para ser debulhada. Aí depois de todo esse processo que a gente faz aqui de debulhar, descascar o milho, então vem aí a debulhagem do milho. E ela vai utilizar um local aí conhecido como debulhador, que a gente já falou aqui. Depois de todo esse processo, então o milho que foi colocado aqui nesse cesto de taquara, ele é levado para o debulhador, para ser debulhado, aonde esse equipamento chamado debulhador faz a retirada dos grãos do sabugo, e que nós também vamos mostrar aqui nas nossas imagens.
Então o cesto já está cheio de milho aqui e o debulhador está aqui próximo ao cesto do milho. É esse equipamento grande, na cor vermelha, que se utiliza a força humana para rodar as moendas que ele tem dentro. E ele tem uma espécie de dente nessas moendas que fazem a trituração aí, tirando os grãos do milho do sabugo. E ele despeja todo esse processo feito dentro de um caixote onde fica tanto o sabugo quanto o milho, que tem que ser separado por sua vez também uns dos outros. Então, a nossa próximo passo aqui é passar essas espigas por esse debulhador para que a gente consiga aí retirar todos os caroços do milho pelo debulhador e armazenagem nesse caixote que vocês estão vendo que são aqui bem próximo. Então, depois de tudo isso feito, é preciso que o milho seja limpo novamente. Não de uma maneira normal igual ele está, porque ele está cheio de peles, está cheio de cisco. Então ele precisa ser peneirado. E para isso utiliza-se uma peneira, que aqui é feita de taquaruçu. Mas a princípio vamos aqui retirar os sabucos do meio do milho, porque eles também têm que ser retirados para depois, só depois, fazer a peneiragem desse milho. Esse milho não pode ir desse formato aqui que está para o moinho, porque ele pode sujar o fubá. Então, com o auxílio da peneira, que é feita de taquaruçu, mas pode ser qualquer peneira, desde que seja grossa. Esse processo visa tirar as impurezas e sujeiras do milho. O milho é peneirado e se tira todas as sujeiras e coloca sobre algum local que se possa dar de comer ao gado. Essas peles ainda é aproveitada. Então, depois de todo esse milho, todo esse trabalho que você vê aqui, o milho é peneirado. Então se cata aí as pontas de sabugo, os restos que sobraram que não fazem parte do milho, algum milho que esteja carunchado e impróprio para fazer o fubá. Afinal, esse fubá será usado para o consumo humano. E aqui também nós vamos mostrar se peneirando aí esse fubá. Depois de tudo isso feito, o milho totalmente peneirado, ele é colocado em um saco, que será por sua vez levado ao moinho, aonde ele vai ser moído e será triturado por essa pedra para que se vire o fubá de moinho d'água, que é tão requisitado em alguns locais por onde a gente passa. A gente vê muitas pessoas que gostam do fubá de moinho d'água. Então, feito isso, você vê que o milho aqui não é descanjicado, ou seja, ele possui o olho ainda. Então é hora de pegar o caminho, levando aí o saco com o milho para o moinho. Esse processo deve ser feito sempre no período da manhã, porque o moinho pode levar algum tempo para processar aí esses grãos, cerca de 2 a 3 horas. Depende aí da quantidade de água que tenha disponível para fazer o serviço. Ao chegar no moinho, nós vamos fazer aqui a abertura dele para podermos entrar e colocarmos aí o milho no local adequado para ele ser triturado e aonde o milho vai ser colocado. O milho é despejado dentro desse caixote que possui uma tampa e ele é um formato de funil. E aos poucos o milho vai descendo de acordo com o funcionamento do moinho. Depois de colocado o milho no caixote, nesse caixote em espécie de funil, é hora de regular a altura da pedra. Com a ajuda de uma alavanca, faz-se a regulagem do tempereiro, que é o nome dado a esse dispositivo que levanta e abaixa a pedra.
Então nós vamos fechar aqui o caixote e vamos descer para poder fazer essa regulagem e vocês vão acompanhar com a gente. Mas, a princípio, não é só isso que será feito. A gente tem que tirar aqui essas tampas que tem no oco da pedra. Isso aqui é uma pá que se utiliza para pegar o fubá quando o fubá já está pronto. E aqui também se encontra essas tampas que são colocadas no oco da pedra para evitar de ratos entrarem aqui quando o moinho não estiver em funcionamento. Depois de tirado essa tampa, é hora de colocar essa cumbuca de madeira, que é um local onde o milho vai cair dentro dela para ser moído. E também tem que se tirar a outra tampa que está na bica. E aqui a bica tem duas tampas para evitar que ratos possam entrar para dentro dela. Então, depois disso, nós vemos que a pedra ainda não roda. Então, será a hora de, com a ajuda de uma alavanca, essa alavanca de madeira, fazermos regulagem desse objeto aqui, que aqui na região é conhecido como tempereiro. Ele é capaz de erguer e abaixar a pedra através de força humana. E nós vamos fazer isso aqui no canal para que vocês possam acompanhar todo o processo. Nesse caso aqui, é feita a regulagem dos dois lados. Ele é uma espécie de cruzeta e é feita a regulagem dos dois lados. Regulando-se com a alavanca, essa regulagem do moinho, nós vemos se está na altura correta ou não. Mas lembrando que depois de todo o processo ser feito, você ainda pode regular durante o funcionamento. É o que vai fazer a espessura aí do fubá, mais fino ou mais grosso. Depois disso, é hora de soltar a água que descerá, que se afunila no final e que tem uma boa queda. Isso faz com que a água ganhe força. No fim da bica está o rodízio, que é feito totalmente de madeira e que tem algumas formas de concha, aonde a água bate e com pressão faz com que rode no sentido anti-horário. Então vamos fazer aqui a abertura da água para que o moinho venha a funcionar. Esse processo aqui é feito manualmente também. Aqui é cercado com umas tábuas, aonde a água vem do rio e ela vai descer aqui por essa bica. Então vamos fazer aí a retirada e você vê que a água já está chegando no rodízio com força e fazendo que o mesmo se movimente. Então nós vamos mostrar esse processo aqui lentamente para que vocês possam acompanhar todo esse serviço que a água faz. É possível ver que o rodízio está rodando com uma boa pressão. Agora é a vez de ver se a quantidade de milho que está caindo é muito ou é pouco. E essa regulagem pode ser feita com uma espécie de catraca que levanta e abaixa a bica, de acordo com a necessidade. Se estiver rodando muito, você terá que abaixar um pouco a bica para que caia mais quantidade de milho. O milho é chamado por essa madeira que está em cima da pedra, chamada de chamador. Então a água continua fazendo todo o processo de rotação do moinho e novamente será normal você ver aí a rotação. Nós vamos mostrar aqui o rodízio bem de perto e nós vemos que a água tem bastante pressão. Essa água ela perde pressão de acordo com o tanto de milho que cai no interior da pedra. Se cair mais quantidade, a pedra consequentemente irá rodar menos. A água irá espirrar mais em maior quantidade. Aqui nós vemos todo o funcionamento dessa engenharia nessas imagens.
A pedra roda sempre no sentido anti-horário, tirando aí o fubá para dentro desse caixote que fica próximo ao chão ou na mesma altura. O local aonde o moinho está instalado chama-se tribunal. E todos os milhos vão caindo aqui nessa circunferência, que é um oco que existe na pedra, e vão entrando para debaixo da pedra para serem triturados. Isso aqui é um processo chamado chamador, que está ligado à bica, e com a vibração da pedra, ele vai rodando e vai despejando o milho no interior da pedra. Porque se pode também fazer uma regulagem tanto mais alto quanto mais baixo, de acordo com a quantia de milho que você quer que caia no interior da pedra. Se cair muita quantidade de milho, provavelmente esse moinho irá parar de funcionar, porque ele é movido a água. Então vai se fazendo e produzindo o fubá nessas pedras se movimentarem. Lembrando que a pedra que se movimenta é só a de cima, a de baixo é estacionária. Depois de algumas horas de prazo, ele já fez todo o serviço. Daqui sai um dos melhores fubás do mundo. Você pode até achar outro fubá igual, mas melhor não se acha. O motivo que faz o fubá de moinho d'água ser tão especial é exatamente a água, porque o milho, ao cair dentro da pedra, diminui a velocidade da pedra, fazendo com que a pedra rode menos. A passo que se o moinho for elétrico, isso não pode acontecer, porque se o motor trabalhar com uma rotação muito abaixo do normal, ele pode se queimar. A passo que pode-se até pôr uma polia grande debaixo do moinho elétrico para diminuir a rotação, mas isso implicaria em muito mais tempo de funcionamento, gastando assim muito mais energia. Então, a rotação da pedra está ligada diretamente à qualidade. Aqui a rotação é baixa e isso não esquenta a pedra. Nas grandes fábricas de fubá, o olho do milho é retirado para fazer amido de milho, para fazer óleo. E só sobra aquela parte amarela do milho para virar fubá. Aqui não, o milho todo vira fubá. Tem que peneirá-lo e para isso utilizar uma peneira fina para retirar a parte mais grossa do fubá. Essa parte mais grossa, por sua vez, será utilizada para tratar das criações e a parte mais fina que será a parte utilizada para a alimentação. Depois de tudo isso feito, é hora de utilizar o fubá para fazer aí o angu. Lembrando que esse fubá ele pode ser guardado na geladeira e armazenado por um longo período. Assim ele durará bem mais tempo. Também se pode fazer outras coisas com esse fubá, tais como farinha, fubá suado, bruinha de fubá, feita com melado ou com rapadura, bolos e outros. O importante é aproveitar. Nesse caso aqui nós estamos mostrando já o fubá sendo utilizado na panela de angu para se fazer o famoso angu mineiro. E aqui você vê a coloração bem amarelada e um fubá realmente fino e que deixa um sabor diferenciado no angu. Também é possível fazer broinhas, broinha de fubá. Para isso você tem que escaldar o fubá, igual nós vamos mostrar aqui, e fazer a massa do fubá utilizando rapadura e ovos. E aí você faz a popular broinha de fubá, que é conhecida em muitos estados, mas principalmente no estado de Minas Gerais. O importante sempre é aproveitar as variedades que o fubá pode oferecer. Você pode escaldar com gordura ou com óleo. O ideal é que seja com gordura de porco, para que se dê uma melhor qualidade a sua broinha de fubá. Aqui nós estamos mostrando esse processo na íntegra.
mostrando como se faz esse escaldado para que se possa fazer aí as broinhas de fubá. Também é possível fazer bolo utilizando também o mesmo fubá e a rapadura, que é um processo bem mais natural do que utilizar açúcar. Muitas cozinheiras ainda optam por utilizar o fubá de moinho d'água devido à sua grande qualidade, não ter gosto diferenciado e nem outros. Aqui também nós mostramos a produção das broinhas e do bolo de fubá para a gente finalizar o nosso vídeo. Então, a gente vai ficando por aqui. E até mais. E se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.